Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Somos um grupo da ETEC Martin Luther King, cursamos marketing e esse é um podcast que a gente está fazendo referente a um trabalho de pesquisa de mercado. E é muito legal porque a gente tem a oportunidade de trazer um convidado e conversar sobre o assunto da pesquisa. E a gente decidiu trazer um assunto bem recente: o aumento da dependência tecnológica gerada pela pandemia da Covid-19. Então, hoje, a nossa convidada maravilhosa, psicóloga de crianças e adolescentes, Joyce Trevisan, vai falar um pouquinho com a gente sobre o assunto e a gente vai puxar para esse lado da saúde mental também, que é importantíssimo e a gente vem trazendo e tratando muito mais esse assunto. E a gente percebe que o Brasil também, ultimamente, é um país que tem cada vez mais grandes níveis, dados de que a gente tem muita ansiedade, depressão, todas essas coisas. Então vamos conversar um pouco disso depois desse período caótico, quarentena e tudo mais. Olá a todos os ouvintes, eu sou Joyce Trevisan, eu sou psicóloga com especialização em psicanálise da criança e do adolescente, neuropsicóloga infantil e adolescente, e estou muito feliz em poder participar dessa pesquisa, né? O público-alvo em que eu pude atender durante a pandemia, no pós-pandemia até os dias atuais, são crianças de 11 e adolescentes de 12 a 17 anos, né, essencialmente. Então, conseguirei falar a respeito dessa população. Olá, Joyce, tudo bem com você? Sinta-se à vontade, bem-vinda. Bom, gente, meu nome é Maria Eduarda, tô aqui iniciando o podcast e já vou começar com a primeira pergunta. Saúde mental, Joyce. Você notou alterações significativas que fizeram você refletir sobre isso? Bom, com relação à saúde mental dos pré-adolescentes e adolescentes durante a pandemia e no pós-pandemia, de acordo, né, com a minha avaliação empírica, com a minha experiência, com os relatos desses adolescentes, pré-adolescentes, houve um aumento significativo, sim, das queixas emocionais ligadas às redes sociais. Então, que as redes sociais, né, há pesquisas e estudos que as redes sociais realmente influenciam muitas vezes positivamente, muitas vezes negativamente no emocional do jovem, do adolescente. Em que sentido? Positivamente quando há uma conexão entre novas culturas, trocas, né, de conteúdos essenciais para o desenvolvimento humano, profissional, mas também há trocas, né? Existem trocas mais disfuncionais, principalmente quando a gente quando há relatos, né, de conteúdos impróprios, né, de haters, de trocas entre adolescentes com agressão verbal, com ameaças e também um abuso, né, do uso como quase como um vício das redes sociais para obter ali principalmente a aprovação do meio, né, o preenchimento ali de um afeto, solidão. Então, nesse sentido, a pandemia agravou significativamente, tá? Sim, esse assunto que você introduziu, ele é muito interessante, porque assim, falando por mim, eu acredito que quando uma opinião é muito extrema, ela é muito tendenciosa, ela não consegue ser imparcial. Então, quando a gente tem conceitos que são muito opostos, como é o lance da tecnologia, né, que é aquela questão do, e a tecnologia ela não faz bem, a tecnologia ela faz mal, ela é viciante. Ou o conceito de que a tecnologia faz bem, ela só tem pontos positivos. Qualquer opinião que leve para esses dois extremos, ela pode ser perigosa. E isso
é um conceito que a gente vê sempre em choque com gerações antigas, né, e as gerações mais novas. A gente vê até memes na internet. Mais inoportuno, como uma Nossa, eu estou deprimido. Vem o pai e fala, nossa, então você vai ficar sem celular por uma semana, porque com certeza é gerado pelo celular esse problema. o emocional dos jovens. Sentimentos em relação ao uso da tecnologia, né? E isso introduz uma outra pergunta, que é assim, Joyce, na sua opinião, existe alguma relação prejudicial entre o uso excessivo da tecnologia e o emocional das pessoas? Na nossa pesquisa, houve um aumento do uso de aparelhos eletrônicos durante a pandemia. Algumas pessoas chegavam a utilizar mais de 12 horas por dia. E também na nossa pesquisa a gente teve respostas sobre o contexto pós-pandemia, né? Porque quem, por exemplo, estuda na ETEC e é aluno vai saber, principalmente a galera do ETIM, que a gente, depois que veio a pandemia em 2020, a gente tinha nossas aulas pela plataforma do Teams. Então era o dia inteiro do período integral olhando para uma tela de computador, assistindo um professor, conversando sobre um trabalho. E quando acabava o nosso período letivo, a gente voltava para a tela do computador, porque a gente precisava resolver trabalho, a gente precisava resolver lição, as coisas elas ficavam completamente digitais. E mais tarde, quando acabava o nosso horário letivo de vez, a gente ia buscar entretenimento aonde? Nas telas de celular e computador, porque a gente não podia sair de casa. Foi um período que a gente dependeu muito da tecnologia, né? E aí, após a pandemia, a gente teve aquela coisa que as pessoas chamam de readaptação, que é o fato que agora a gente não precisa mais usar a tecnologia de uma forma necessária. Não é uma necessidade. A gente tem a liberdade, ainda que com as restrições, de sair de casa, de encontrar os amigos, de visitar a família, de sair para algum lugar. E ainda assim a gente teve respostas na nossa pesquisa que foram muito contrastantes nessa questão, né? Então a gente teve respostas como, abre aspas, sim, essa vida tecnológica acaba afetando muito quanto ao fato de ficar dentro de casa e não ter convívio direto com pessoas, o que muda totalmente o nosso jeito e maneira de pensar. E pelo menos para mim, não faz bem, fecha aspas. E também tivemos uma outra resposta que ela é totalmente oposta à anterior, que é, abre aspas, na verdade, não. Eu consigo ficar horas longe do celular. Fecha aspas. Então, a gente tem essa questão do o pós-retorno na pandemia, né? Pós-retorno na pandemia, não, gente, calma aí. O pós-pandemia, a gente acabou 2020, entrou 2021, ainda tava aquela coisa meio sinistra, e agora a gente tá começando a retomar as coisas, ainda de uma forma diferente, mas voltando àquela normalidade de antes da pandemia. E tem pessoas que estão mostrando dificuldades extremas para retornar às atividades normais do presencial, né? Que foi, que foi essa coisa de não conseguir sair do celular, não conseguir sair da tela do computador e, em casos mais graves, não conseguir sair de casa. Então, você tem alguma orientação para esse tipo de pessoa que está enfrentando essa dificuldade? Sim, esse assunto que você introduziu ele é muito interessante, porque assim, falando por mim, eu acredito que quando uma opinião é muito extrema, ela é muito tendenciosa, ela não consegue ser imparcial. Então, quando a gente tem conceitos que são muito opostos, como é o lance da tecnologia, né, que é aquela questão do, e a tecnologia ela não faz bem, a tecnologia ela faz mal, ela é viciante. Ou o conceito de que a tecnologia faz bem, ela só tem pontos positivos. Qualquer opinião que leve para esses dois extremos, ela pode ser perigosa. E isso é um conceito que a gente vê sempre em choque com gerações antigas, né, e as gerações mais novas. A gente vê até memes na internet, que é aquela coisa do, ai, nossa, eu estou deprimido. Vem o pai e fala, nossa, então você vai ficar sem celular por uma semana, porque com certeza é gerado pelo celular esse problema. Então a gente vê a minimização dos sentimentos em relação ao uso da tecnologia, né? E isso introduz uma outra pergunta, que é assim, Joyce, na sua opinião, existe alguma relação prejudicial entre o uso excessivo da tecnologia e o emocional das pessoas? Houve sim, né, um agravamento do uso das redes sociais de forma bastante intensa. Então, houveram pais e adolescentes que relataram o abuso, né, na utilização das redes sociais. Então, sejam jogos e principalmente
tempo, né, de uso excessivo. Então, os jovens acabaram deixando de lado as atividades físicas, motoras, de relacionamento, o diálogo, que é tão importante nessa fase, né, as trocas reais, e começaram a utilizar demasiadamente as redes sociais. E no que isso acarretou, né? Então, eu tenho vários exemplos, né, para citar aqui, das queixas dos jovens e dos pais. Então, uma delas é principalmente o Twitter, né? Uma das adolescentes relataram aqui um extremo desgosto, depressão, ansiedade com os conteúdos relacionados é, a questão política que o Brasil enfrenta. Então, houve muita briga com a família por conta desses conteúdos, né, discussões, tá? O Instagram, muitos avaliaram o Instagram como algo assim essencial e que muitas vezes trazia muito conteúdo perfeito da vida das pessoas, né? O que incitava a competição, a inveja, a necessidade de ser aprovado, de precisar postar que estava tudo bem. E em muitos momentos os pais se preocupavam, né? Inclusive com um casal de pais se preocuparam muito com a questão da segurança emocional da filha. Então, havia muitas com relação ao seu corpo, à sua aparência física, de forma bastante invasiva, o que chamou muita atenção dos pais, fazendo com que esse casal de pais até pedisse para que essa adolescente tirasse o perfil do ar, né? Então ela incessantemente postava fotos quase que nudes, né? Ou seja, né, no jargão utilizado aqui pelos adolescentes, quase nua ou com partes do corpo aparecendo, e isso foi causando ali um vício nessa adolescente em que ela precisava a todo tempo estar sendo cortejada. Podemos citar também aqui uma adolescente por volta dos seus 15, 16 anos, em que começou a postar conteúdos dos seus pensamentos e aparência física no Instagram, e foi alvejada por comentários hostis de um grupo de haters que, segundo ela, faziam parte da escola. Muitos comentários, e ela sentiu-se extremamente ultrajada, inferior, né, ao ponto de começar a se isolar de todos, inclusive da família, e até a desenvolver pensamentos suicidas, né? Então tivemos que fazer um trabalho bastante árduo para que ela pudesse voltar ali a ter relacionamentos presenciais, e agora ela conseguiu, né, e está se sentindo muito melhor, pois nada substitui o diálogo, né? Então, o diálogo, o contato interpessoal, enfim. Tivemos também relatos de mais de uma adolescente, de um adolescente, durante e pós a pandemia, né, com queixas psicossomáticas, né, de ansiedade, crises de pânico, por estarem se sentindo reduzidos, por terem limitado suas atividades interpessoais, por estarem convivendo muito com pessoas dentro da família com pensamentos muito divergentes, né? E muitos relatam ali um desgaste emocional intenso, né? Por estarem usando o computador via remota. Então, alguns também obtiveram relacionamentos abusivos, né? Construíram relacionamentos abusivos, fantasiosos, causando ali muita preocupação para as famílias, né? Então, ao ponto de terem condutas autodestrutivas. Isso foi bastante significativo como queixa para o atendimento, provocado, sim, e intensificado pela pandemia. Então, a rede social, ela não é o principal problema, mas sim a forma como ela foi utilizada, né? Então, a quantidade de tempo que o jovem ficou na internet, no YouTube, no Instagram, no Twitter, deixando de lado o convívio presencial, as atividades físicas, motoras, né, que são tão importantes para essa fase, né, para que
eles possam ter uma saúde emocional e física mais completa, né? Então, com certeza houve ali um agravamento dos estados emocionais de quem já tinha alguma predisposição e outros foram desencadeados por esse processo pandêmico, né? Que ainda estão muito plugados, que mantiveram ali um vício, né? Podemos colocar assim das redes sociais. A gente recomenda que seja feito um detox, né? Então essa palavra é bastante utilizada hoje em dia, um detox emocional. Como? Né? Então deixar para responder as mensagens em determinado momento do dia, né? E entender que não pode haver uma dependência da resposta do outro para que você esteja bem, né? Que há um mundo bastante irreal quando a gente faz trocas via distância. Então, que o interessante é que o jovem conheça seu próprio corpo, né? Que desenvolva limites, responsabilidades, e isso só se consegue fazendo coisas presenciais, orgânicas, em contato presencial com outro ser humano, né? Então, a mensagem é: a rede social não é o grande Para os problema. jovens, O problema maior, assim, é a forma como o jovem utiliza essa rede social, né? Então, que fique essa grande experiência para os jovens, talvez até muitas vezes trágica em alguns momentos, mas que seja usado tudo com muita moderação. E se isso fizer muito mal para você, jovem, abandone, né? Existem outras formas de você obter ali, conquistar seus objetivos sem precisar estar totalmente plugado, trocando, postando, apresentando e interagindo. Mas isso que você comentou eu achei muito interessante, que é essa questão de que o papel das redes sociais, ela foi muito importante, né? Ela pode ter sido um fator que agravou a saúde mental dos jovens. E eu falo isso como uma pessoa que tá nesse parâmetro, né? Que corresponde a esse quadro de jovens, né? Porque foi o foco da nossa pesquisa. Mas não é o único fator que contribuiu para isso, porque foi uma junção de coisas que vieram ao mesmo tempo e parece que foi uma bola de neve. E a gente vê essas coisas serem refletidas, por exemplo, no aumento da procura de psicólogos, né? Teve um boom de pessoas atrás de terapia, atrás de psicólogos ou atrás de psiquiatras, porque a saúde mental foi colocada em crise nessa quarentena, nessa pandemia, né? Inclusive, a nossa próxima pergunta, ela seria sobre essa questão do Via distância. se há o uso excessivo da tecnologia, das redes sociais, pode acabar sendo para a saúde mental dos jovens ou da população em geral. Mas você já deu uma contextualização muito interessante e eu queria puxar já para um comentário que eu provavelmente eu tinha intenção de falar mais para frente, depois de outras perguntas, porque as meninas também vão fazer outras perguntas, né, que elas escreveram. Só que eu tava, assim, lá em 2020, quando a gente tava com aqueles rumores de que a pandemia está acabando, a gente vai voltar em junho, julho, e não aconteceu, né? A gente sabe que não aconteceu, mas lá naquela época, quando a gente ainda tinha aquela esperançazinha, começou a ser falado sobre um assunto que era a síndrome da gaiola, né? Que estava afetando muitos jovens. E no começo não foi não teve um foco muito grande nisso, mas agora tá tendo por causa das consequências que a gente consegue ver nos jovens que estão voltando para a escola, ou que deveriam estar voltando para a escola e simplesmente não vão. E tem gente que até agora não se sente seguro. E mais do que não se sente seguro, chega a um extremo de não querer contato, não querer ir para a escola, não querer contato com os amigos por ansiedade, por diversos fatores. E gera a síndrome da gaiola, né? Para o nosso público que está ouvindo e que talvez não saiba do que eu estou falando ou que não está entrado no assunto, a síndrome da gaiola, ela tem como... Inclusive, Joyce, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija. Pode acrescentar também. Mas, assim, pelo que a gente tem de entendimento, a síndrome da gaiola ela foi cunhada por causa daquela questão do pássaro que não quer sair do ninho, né? Então, os jovens, eles se trancaram
naquela realidade virtual da qual eles se sentem seguros, eles se sentem dentro de uma zona de conforto e eles não querem ou não conseguem também sair desse tipo de realidade e acabam ficando cada vez mais alienados. Bom, então durante toda a quarentena, muito se foi perguntado pelas famílias, né? O que será dos meus filhos, né, Joyce, quando eles voltarem ali presencialmente, né? Porque a situação não foi como esperado, não foi 2 meses, não foram 2 meses, foram 2 anos. Agora que nós estamos conseguindo, no pós-vacina, segundas doses, em que os jovens conseguem começar a ter ali um retorno às atividades. Se foi difícil para os adultos, né? Que teoricamente são o esteio, a segurança dos jovens, apresentaram tanto medo para os seus filhos, né? Porque isso atingiu a todos. Imagine então esses adolescentes voltando para uma realidade, né? Sendo que passaram por tanta interferência, né? Por tantas ameaças ali. Emocionais, né? Então, realmente a síndrome da gaiola, que foi muito falado, né, entre os profissionais da saúde, ela é uma metáfora que representa a dificuldade mesmo de você sair de um estado, né, quase de choque, né, em que você foi obrigado a permanecer ali cativo e retornar às relações presenciais que já são naturalmente difíceis para o jovem, né? Então, a dificuldade de retornar às atividades foi muito grande, principalmente para aqueles jovens que já apresentavam transtornos mentais ou predisposição. Então, a quantidade de fobias foram intensificadas, né? Fobias relacionadas principalmente ao social, né? Fobia social, né? Tive relatos, sim, de adolescentes que tiveram dificuldade de manter o contato presencial a ponto de chegar a tremer, a ter crises de ansiedade indo a público, né? Retornando aí o contato com os outros colegas. Então, realmente isso aconteceu. É realmente uma situação complicada, porque durante todo esse tempo de pandemia, esses quase 2 anos que vão completar em março, a gente mudou, porque o confinamento e a pandemia nos moldaram e a gente não é exatamente como era antes da pandemia. Então é muito difícil da gente levar exatamente a mesma vida, a mesma rotina e os mesmos pontos de vista que a gente tinha antes da pandemia. Todo mundo mudou de alguma forma. Então, quais são os cuidados? O que que a gente pode fazer para cuidar do nosso psicológico, para essa nova fase que está por vir, que a gente consiga lidar com isso de uma forma melhor? O que nós recomendamos para os adolescentes, para os jovens, né, para que cuidem do emocional é manter uma alimentação saudável, manter os exercícios físicos, atividades em grupo, sempre que possível presenciais, né, que não deixem de investir no autodesenvolvimento pessoal, no desenvolvimento emocional. E durante a pandemia nós percebemos um isolamento muito forte das questões reais, né, a criação de um mundo em paralelo, né, onde o que falou mais alto foi a necessidade de aprovação, que já é intrínseco do adolescente, mas principalmente a falta, né, de autocuidado com o abuso desses veículos ali tecnológicos, né? Então, para cuidar do emocional é essencial que o corpo produza hormônios do bem-estar, então noradrenalina, ocitocina, serotonina, e isso de alguma forma foi conquistado através dos likes, das postagens, das respostas, mas são irreais, né? Isso não representa uma realidade, é muito pontual e nada substitui o afeto presencial, o diálogo e o desenvolvimento dessas relações neurológicas, né, neuroquímicas. Então, realmente há uma necessidade de se retornar com tudo muito mais presencial e muito mais real. Bom, e aqui vamos chegando já ao final do podcast.
esclarecemos tudo que tínhamos em mente. Essas reflexões foram muito interessantes, muito obrigada. E caso você queira, Joyce, falar alguma coisa aí para os nossos ouvintes, deixar algum recado, é com você. Gostaria de me despedir de todos os ouvintes, agradecendo a possibilidade de compartilhar minha experiência e essas informações. E a mensagem que deixo é que possamos todos investir cada vez mais em saúde mental e que a pandemia possa ter, embora trazido muita dor, que possa trazer ali muitas descobertas, muitas pesquisas e muito investimento em saúde mental no futuro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, professora Luana, que auxiliou a gente por todo esse processo do trabalho, que agregou bastante conhecimento a todas nós. A Joyce, que topou logo de cara em fazer esse trabalho com a gente e que trouxe todo o conhecimento da área que a gente não conhecia, que ajudou muito, sério, muito obrigada. E gostaria de apresentar aqui as integrantes do grupo. Primeiro, as 3 que estão participando aqui do podcast, que sou eu, Luísa Maia, Rebeca Martins e Maria Eduarda Souza, além da Maria Luísa Spigert e da Larissa Soares. É isso, gente. Muito obrigada e até logo!